Fala galera, Hum. então pode ser o pra sim.
Botar para o lobby. À noite pode não saber como é que tá o menino. Segue Deus. Eu não consegui jogar o sabe gasolina, mano. Eu não sou da gasolina. Eu não sabo. Eu sei. Eu sou. Não era calvão. 2, 4, 6. Em cima do jardim, Mateus. Tem nem graça. Esse ladrão de crescer. É de futebol, você quer fazer embaixadinha, embaixadinha, para uma porta. O jogo dá um código, o dono do jogo dá um código no jogo. É pra todo youtuber lá. Não sei qual que o cara não sei. Eu tava preferindo o cara da minha. Esse cara não deve ter.
Tem um preço de uma.
meu amigo, você é meu. Meu vai ser meu. Meu amigo vai ser ele clicou. Obrigado. Meu amigo vai quebrar. Meu amigo vai quebrar. Eu sabia que ia quebrar. Amigo,
chave. Eu caguei. Eu vou sair do jogo. Dele. Mas mal. Deixa eu só sempre. É uma coisa que conta mais ou Brawl. Hoje botei contato. Isso que era de mais de Brawl. O primeiro melhor que eu vou. O primeiro melhor. Vou jogar um pouco do simulador. Vou jogar simulado de futebol. Vou ficar um pouquinho off esse jogo. Deixa eu aqui uma ponta mais. Eu devo ter like com a língua. Eu devo ter like com a língua.
solution ruim. Não, é um bico.